aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje você vai sair desse vídeo tendo um entendimento mais profundo acerca de como se jogar a defesa francesa. A defesa francesa é caracterizada pelo lance peão E4 e as pretas respondem aqui com peão E6. Um lance de aparência um tanto quanto engraçada, né? Por que não simplesmente jogar peão E5? Na realidade, colocando aqui o peão E6, as pretas já acabam com vários temas de ataque das aberturas de peão-rei que viriam através aí do bispo na casa C4, mirando aí o peão de F7. Então, de cara, as pretas já colocam no tabuleiro um lance extremamente defensivo e sólido. É por isso que na thumb desse vídeo está escrito que a francesa é a defesa mais sólida da história do xadrez. É a verdade, você vai fechar a posição logo no primeiro lance. As brancas geralmente respondem com peão D4 e você justifica ter jogado esse peão E6 jogando o peão D5, lançando um peão para o centro apoiado aí pelo peão de E. Existem três variantes principais que nós abordaremos aí nesse vídeo. Em ordem de popularidade são a variante do avanço, onde as brancas jogam peão E5. A variante clássica, que é inclusive a mais forte das variantes para as brancas, com cavalo C3, e também a variante das trocas, que é considerada aí a mais com cara de empate, mas eu vou ensinar um truque para você jogar isso aí para uma vitória com peão toma peão de D5. Então vamos começar pela mais popular, que é a variante do avanço. Com esse lance peão E5, as brancas já pegam uma quantidade legal de espaço no centro e limitam o nosso desenvolvimento. Por exemplo, o cavalo não pode vir para uma casa natural como F6, o bispo não pode vir para uma casa como D6, e elas têm essa forte cadeia de peões aqui. O que é que as pretas têm em compensação? Bem, as pretas elas vão conseguir atacar esses peões que estão um pouco avançados demais e talvez sejam difíceis de defender. Então, logo de cara, as pretas precisam pegar um pouco de espaço na ala da dama e atacar a cadeia de peões com o peão C5. É de longe o lance mais forte aqui da posição e esse lance você precisa jogar e precisa jogar agora. Se você joga, por exemplo, um lance equivocado aqui, né, cavalo C6, aí você já ficou muito pior, porque a sua posição aqui tá muito presa, né? Esse bispo não consegue sair, a sua dama vai ter dificuldade para sair, você tem menos espaço, então o peão C5 é necessário e as brancas não querem capturar o peão. Digamos aí que o oponente capture. Eu sei que acontece em alguns casos, principalmente em nível de jogo mais baixo, o oponente vai tomar o peão porque ele não aguenta manter a tensão acontecendo, ele vê uma captura disponível, vai lá e captura, aí você toma o peão de bispo e aqui você não somente está à frente em desenvolvimento, sendo o único jogador com uma peça desenvolvida, como também você tem mais controle central por ter dois peões no centro, você tem também um alvo muito claro, esse peão de E5 fica muito enfraquecido aqui na posição e você vai desenvolver de maneira a atacá-lo, né? Cavalo C6, o outro cavalo vem para E7 para depois ser manobrado para a casa G6 e ficar de olho no peão e você vai ter um ótimo jogo. Portanto, qual é o lance mais comum aqui para o jogador de brancas? É o lance peão C3, visando aí que caso você troque peões, teremos uma posição na qual as brancas continuam tendo a sua forte cadeia de peões no centro. Note que não é somente se as brancas capturarem o peão que você vai ter a vantagem. Você também terá, se ao invés de peão C3, elas jogarem, por exemplo, o cavalo F3, que também é um lance aqui que é jogado com uma certa frequência. As pretas podem seguir capturando o peão de D4 e temos todos aqueles mesmos temas de quando as brancas capturam o peão acontecendo novamente, né? Se as brancas capturam de dama, você desenvolve com o tempo em cima da dama, você tem um alvo fácil para atacar, você é o único com maior controle central por ter dois peões centrais aqui na posição e mesmo que as brancas capturem aqui de cavalo, você desenvolve seu cavalo para C6 da mesma maneira e em geral você vai ter um ótimo jogo. Portanto, o lance peão C3 é o lance mais forte para as brancas, sem dúvidas, aqui na posição. Após o lance peão C3, existem algumas bifurcações, pois você pode continuar aqui de diversas maneiras, como com o cavalo C6, dama B6 ou bispo D7. Qual desses três lances eu vou recomendar para você? Eu vou recomendar o lance dama B6 primeiro. Você já deve ter ouvido que não é legal tirar a dama muito cedo na abertura e é literalmente a primeira peça que você está desenvolvendo. Por que não tem problema? Porque essa dama não pode ser atacada facilmente por nenhuma peça das brancas e ela é desenvolvida para uma casa a qual ela é um tanto quanto útil. Ela dificulta o desenvolvimento do bispo negro, do jogador de brancas, ele não pode tirar o bispo sem que o peão de B2 caia, e também ela bota pressão aqui no peão de D4. Em conjunto com o cavalo você vai ameaçar ganhar esse peão.
As brancas seguem defendendo o peão, né? Você coloca pressão no peão de D4, as brancas seguem jogando, por exemplo, um cavalo F3 e você pode seguir botando mais pressão ainda no peão com o cavalo C6. Aqui existe novamente uma bifurcação no caminho, né? As brancas podem jogar com o bispo D3, que prepara uma armadilha, ou com o bispo E2. Vamos começar com a variante com o bispo E2, que prepara o roque das brancas, né? Eu recomendo que você simplesmente siga desenvolvendo. Jogue o seu cavalo para a casa E7, na ideia de trazer o cavalo ou para F5 no futuro, ou se não para a casa G6, ambas as quais você vai ficar de olho aqui nos peões centrais das brancas. Para onde vai esse cavalo? Vai depender do que o oponente fizer. Geralmente o oponente espera você cobrir esse bispo para tomar o peão. Por quê? Se ele toma o peão agora, você toma desenvolvendo o bispo e você claramente tem vantagem. Você inclusive está atacando o peão de F2. No entanto, uma vez que ele jogou o bispo E2 e você cobriu o bispo, agora ele se vê pressionado a tomar o peão. For esse o caso, aí você pode simplesmente voltar a dama para a casa C7. Ao invés de recapturar de dama, é melhor você atacar o peão central do oponente. Olha só que manobra interessante. Esse dama C7, na verdade, vai ser o pulo do gato que vai dar vantagem ao jogador de pretas. Por quê? Não existe nenhuma maneira para as brancas defenderem os dois, né? Os dois peões aqui estão fracos. Se as brancas tentarem se ater à defesa do peão G5, por exemplo, jogando com o bispo F4, um simples lance cavalo G6 vai atacar o bispo ao mesmo tempo que ataca o peão e vai vencê-lo, né? E digamos aí que o seu oponente queira muito se ater à defesa do peão central e joga um lance absurdo, ruim, péssimo. G3, né? Você pode simplesmente capturar na sequência o peão de C5 ou capturar o bispo aqui e acabar com a estrutura de peões do seu oponente e na sequência capturar o peão de C5. Então, não tem como o seu adversário aí se ater à defesa desse peão de E5. Ele precisa deixar o peão central cair e na sequência das trocas de cavalo, ele vai ter que apoiar aí esse peão que está caindo da casa C5 jogando o lance peão B4. Essa variante é melhor para as pretas, porque olha só a estrutura de peões, né? O oponente aí vai jogar com peões dobrados. Esses peões aqui estão numa estrutura um tanto quanto esquisita, né? Esse peão, na verdade, de C3 é muito fraco e, bem, você vai ter um jogo muito tranquilo de converter ao longo dessa posição. Se nesse ponto do vídeo você já aprendeu algo que você não sabia, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ou se você tem visto os meus vídeos há um tempo sem ser inscrito. Dessa maneira, o próximo vídeo que eu lançar vai ser certamente recomendado para você. E não se esqueça, viu? Seus oponentes estão vendo os vídeos, então você tem que ver também para, no mínimo, não cair nos golpes, beleza? Agora, vamos continuar. No entanto, caso o seu adversário resolva não tomar o seu peão, né, não entrar nessa linha, siga, por exemplo, fazendo o seu roque, ou se não, jogando o peão A3, que também é um lance muito comum aqui na francesa, que as brancas visam jogar para poder jogar o lance peão B4 na sequência. O que é que você deve fazer, né? Digamos aqui que o oponente simplesmente siga fazendo o seu roque. Aí você desenvolve o cavalo para a casa F5, né? O cavalo aqui em F5 bota pressão no peão de D4 e força novamente que o seu oponente capture o peão, te ajudando a desenvolver uma peça com o tempo. Então, para onde vai esse cavalo vai depender aí das ações do seu adversário. Agora vamos dar uma olhada na outra variante, né? Aqui após cavalo C6, seu oponente pode jogar o lance bispo D3. Esse bispo prepara uma armadilha. Eu vou cair na armadilha, né, aqui para demonstrar, mas talvez você já até conheça. A ideia é que o bispo ele entra na frente da dama. A dama estava defendendo o peão de D4. Agora que o bispo entrou na frente, ela não está mais. E aí? O peão está caindo? Você está atacando ele 1, 2, 3 vezes. E ele está defendido 1, 2 vezes. A realidade é que ele não está caindo, porque se C toma peão de D4 e as brancas retomam o peão, você não pode seguir tomando aqui, né? Cavalo toma, dama toma. No final da linha, as damas ficam se encarando, só que tem um bispo no meio do caminho. No entanto, o bispo consegue sair com cheque. Bispo B5, cheque, vai ganhar a sua dama. Portanto, quando o oponente joga esse lance bispo D3, ele não está de fato entregando o peão. Você não pode ficar ganancioso e querer pegar o peão do oponente. Ele, na realidade, está preparando um gambito, né, que se chama gambito Milner-Barry. Inclusive, é um dos gambitos mais fortes que se existe na francesa. E tem vídeo aqui no canal a respeito desse gambito, beleza? Caso você tenha dificuldade de jogar contra a francesa de brancas.
O que é que as pretas devem fazer? Devem seguir desenvolvendo. Por exemplo, o bispo D7 possibilita a tomada do peão. Geralmente as brancas vão simplesmente deixar você tomar o peão fazendo roque, e isso é um gambito. Eu não aconselho que você tome o peão, a não ser que você entenda os temas do gambito. Se você não estudou o gambito Milner-Barry, não viu o meu vídeo, não tome esse peão aqui. Siga desenvolvendo as suas peças, né? Você tem muitos lances possíveis aqui. Você pode jogar o seu cavalo para a casa E7 na ideia de depois trazê-lo para G6 ou F5. Você pode inclusive aqui nessa posição jogar cavalo H6, que por mais que seja um lance estranho, porque o oponente talvez poderia tomar o cavalo antes dele se rotear para a casa mais útil, que seria a casa F5, as brancas não podem de fato tomar sem que caia o peão de B2, beleza? Então é um lance de desenvolvimento que você precisa ficar atento, que ele sempre é possível aqui na francesa. Claro, se cair o peão de B2, né, na sequência vai cair também aí a torre do seu adversário se ele não tiver cuidado. Então, por exemplo, o bispo toma cavalo, dama toma peão de B2 e na sequência aqui, se ele retornar ao bispo, você toma a torre. Se ele desenvolver o cavalo, né, defendendo a torre, porque agora a dama vê a torre, você toma o bispo e no final da sequência você tá com peões dobrados? Tá com peões dobrados. No entanto, você ganhou um peão e tá prestes a ganhar um segundo aqui, né? Então, definitivamente vai ser vantajoso para você essa variante, ok? Tendo deixados claros os temas da variante do avanço, agora nós vamos discutir a resposta mais forte das brancas, que é a variante clássica, com cavalo C3. Nesse caso, as brancas estão deixando a tensão central acontecer e elas não querem tomar o peão ou se não avançar para não gerar uma posição fechada. Tomar o peão levaria uma posição 100% simétrica e avançá-lo leva a uma posição fechada. Ao jogar cavalo C3, elas asseguram que a posição será aberta, no entanto, mesmo que aberta, ela será uma posição assimétrica no tabuleiro. Porque agora a melhor resposta para as pretas é seguir tomando esse peão, que será prontamente recapturado de cavalo. Essa variante na qual as pretas tomam peão é chamada de variante Rubinstein e existem N maneiras de se seguir jogando aqui, né? Os lances que fazem maior sentido são os lances bispo E7 e cavalo D7. Por quê? As pretas adorariam jogar cavalo F6 aqui, desenvolvendo uma peça em direção ao centro, exceto que nesse ponto as brancas vão tomar o cavalo e mesmo que isso não dobre os peões das pretas, elas vão retomar de dama, elas vão seguir com o cavalo F3 e agora, quando forem desenvolver o bispo, vão desenvolvê-lo com tempo em cima da dama. Então você vai ter que desperdiçar um lance, jogar, por exemplo, aqui um peão H6 e se chegamos nesse ponto, né, você vai estar 2 lances atrás em desenvolvimento, que as brancas podem seguir desenvolvendo o bispo branco com o bispo D3, e isso é um tanto quanto desvantajoso para o jogador de pretas. Portanto, você não quer permitir essa troca. Você sai perdendo independente, ou tirando a dama cedo para uma casa onde ela pode ser atacada, ou se não, dobrando seus peões quando você recapturar com um peão de G. Portanto, os lances que você precisa fazer de desenvolvimento precisam assegurar que essa troca não vai acontecer, terminando com a sua dama na casa F6. Portanto, os lances como cavalo D7 são os que mais fazem sentido, porque após o jogador de branca seguir desenvolvendo, digamos com cavalo F3, você pode jogar o lance cavalo F6 e agora a troca é desencorajada para o jogador de brancas. Ele precisa trocar porque o cavalo dele não está defendido, ou ele precisa defender o cavalo. Independente do que seja, você não termina com uma dama lá na casa F6. Então digamos que ele troque, você tem agora o seu cavalo em F6, que é muito melhor, e nessa variante eu encorajo você a lançar prontamente um ataque na ala do rei do seu adversário. Os lances mais comuns de desenvolvimento para ele vão ser bispo D3. Aqui você pode jogar o seu bispo para a casa D6 para que ele fique de olho na ala do rei do seu oponente, e após o roque você vai fazer o roque e o desenvolvimento desse bispo você fará através de um fianqueto para que você fique com 2 bispos muito fortes mirando a ala do rei do seu oponente. Então, por exemplo, bispo B6, depois bispo B7, e os 2 bispos são muito fortes, estão mirando o roque do seu adversário e vai ser muito natural para você desenvolver um ataque a partir dessa posição, beleza? Por último, devemos tocar acerca da variante das trocas. A variante das trocas não é considerada a mais forte para as brancas, porque, como foi dito anteriormente, ela gera uma estrutura 100% simétrica. Na realidade, ninguém aqui possui nenhum tipo de vantagem. Temos 4 peões aqui na ala da dama para os 2 lados, os 2 peões estão simetricamente colocados na casa D5 e
60% das vezes que isso é jogado em partidas de mestres, acaba empatando, né? Apenas os 40% de jogos restantes acabam tendo resultados decisivos, sejam vitórias para as pretas, sejam empates para as pretas. E geralmente o plano para as brancas é tirar o bispo, aí as pretas vão lá e tiram seu bispo para D6 e a posição continua simétrica por um tempo. Cavalo F3, cavalo F6, roque e os dois lados brigam aí pela coluna aberta E. Eu vou te encorajar a jogar de maneira um pouco mais combativa. Eu acho que esse sisteminha tem muita cara de empate. Portanto, o que é que eu encorajo que você jogue aqui, ao invés de tirar o seu bispo para casa D6? Eu encorajo, na verdade, que você jogue um lance estranho, que é o lance cavalo C6. Esse lance tem uma aparência estranha, por quê? Porque na francesa, geralmente, você quer avançar o peão C. Então, colocar um cavalo na frente desse peão não é contra-intuitivo? Pois bem, é que nessa variante você não vai jogar para o avanço de peão. Nessa variante você vai jogar para um roque longo para poder atacar o seu oponente com os peões que ficaram na ala do rei. Então, digamos aqui, né, vamos jogar lances comuns para o jogador de brancas. Peão C3 aqui, solidificando, ou se não, cavalo F3. Aí você segue jogando agora o seu bispo para a casa G4, cravando o cavalo do seu oponente. Ao cravar o cavalo, você ameaça tomar o peão de D4, portanto ele deve defendê-lo, por exemplo, com o peão C3. Agora você joga, digamos aí, bispo D6, alinha o segundo bispo ali na ala do rei do seu adversário. Ele faz o roque e agora é o momento decisivo onde você joga dama D7 ao invés de jogar o seu cavalo para F6 e visar fazer o seu roque. O dama D7 prepara um roque longo. Se ele der cheque, não tem problema, você pode cobrir o cheque de cavalo. Se ele tentar algum tipo de cravada, não tem problema. Você também pode jogar aqui o simples peão F6. Isso já auxilia você a avançar o seu peão para G5 no futuro. E após o roque longo, você tem uma posição muito mais combativa e muito menos provável de se terminar em um empate do que naquela posição da francesa das trocas, onde tudo é feito de maneira perfeitamente simétrica e o jogo vai ser um tédio. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, por favor, dispare seu like, se inscreva no canal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que visa entender melhor a defesa francesa. Um abraço e até a próxima!